Começa agora mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Conosco, mais uma vez, o escritor e orador espírita Richard Simonetti. Cumprimentando os telespectadores, uma satisfação estarmos aqui mais uma vez, Sidney. O assunto de hoje é livre-arbítrio. Richard, vamos começar bem devagarzinho. O que é livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a possibilidade de você decidir, sob o ponto de vista de destino, é a possibilidade de você decidir o que quer fazer, como vai fazer, ter a sua própria escolha, a sua própria vontade a respeito de questões relacionadas com a existência humana. O homem tem o livre-arbítrio? Tem o livre-arbítrio limitado, né? O nosso livre-arbítrio é limitado, já que nós fomos criados por Deus e temos por objetivo dessa criação atingir a perfeição, que um dia seremos prepostos de Deus, então, em última instância, existe um determinismo final na criação. Todos nós seremos um dia espíritos puros e perfeitos, prepostos de Deus. Chegaremos um dia onde Jesus está, tanto quanto ele esteve um dia onde nós estamos. Então, esse é o determinismo absoluto. Agora, no relativo, nós podemos levar 1000 anos, podemos levar 1 milhão de anos para chegar lá, vai depender das escolhas que nós façamos. Temos que chegar a essa meta, mas como vamos chegar e quanto tempo vamos levar vai depender de nós. Algumas pessoas, usando a expressão maktub, elas defendem a ideia que desde o nascimento o indivíduo já está com o seu destino traçado para sempre. O que você pensa disso? Um destino traçado para sempre, se houvesse um determinismo absoluto na vida humana, eliminaria o livre-arbítrio, né? Nós temos a vocação de decidir as coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Em linhas gerais, eu diria que existe não um determinismo, quer dizer, uma coisa que tem que acontecer. Em linhas gerais, existe um planejamento existencial, onde você vai nascer, quem serão seus pais, qual vai ser a sua profissão, com quem você vai se casar, o desdobramento de atividades. Isso tudo pode ser feito dentro de um planejamento na espiritualidade. E essas coisas tenderão a ir aparecendo ou acontecendo naturalmente. Por exemplo, a mulher com quem o cidadão deve se casar, na época propícia vai aparecer como a mulher da sua vida, alguém com quem ele planejou uma experiência em comum. Agora, existe o livre-arbítrio. De repente, o cidadão pode desistir de casar, ou de repente ele pode casar e não dá certo. Aí entra o livre-arbítrio. O planejamento é uma ideia, uma planificação de como você deve caminhar, do que deve fazer. Agora vai depender de você. Você pode alterar o seu destino, mudando a sua maneira de ser, mudando os seus objetivos, os seus desejos. Costuma-se falar que em relação à vida física só há um determinismo absoluto, que é a morte, né? Todo mundo vai morrer. Mas mesmo em relação à morte, esse determinismo é absoluto quanto ao fato de que todo mundo vai morrer. E não quanto à hora da morte. Não existe hora da morte, não existe dia certo para você morrer. Porque vai depender do tipo de vida que você está levando. De repente você pode morrer de uma hora para outra por ser descuidado com relação à sua vida ou por se entregar a alguma atividade que apresente um risco muito grande e não fazia parte do quadro do seu planejamento ou das suas provações. Você escolheu aquele tipo de vida. Cidadão viciado, por exemplo, nós sabemos que ele abrevia a vida, né? O vício, seja o alcoolismo, sejam as drogas, o álcool, eles representam agressões ao corpo. O cidadão viciado, fatalmente, ele vai perder alguns ou muitos anos de vida. Então, existe o planejamento, existe o determinismo absoluto, que é a morte, mas cumprir esse planejamento ou não, morrer antes, ou mais tarde, ou mais cedo, vai depender sempre do comportamento do indivíduo. Quando o indivíduo está na espiritualidade, preparando-se para uma nova encarnação, a princípio ele está meio relutante, alguns nem estão querendo nascer de novo, querem ficar por lá mesmo, e de repente eles são, de uma certa maneira, motivados. E depois comparecem a esses institutos de reencarnação. Você não acha que esses espíritos superiores, de uma certa forma, estão forçando a barra e o indivíduo acaba aceitando alguns planejamentos aqui na Terra, meio assim empurrado? Se você tem um filho e esse filho não quer ir à escola, você não vai perguntar para ele se ele quer ir à escola. Você vai explicar, no filho, você vai falar, meu filho, você tem que ir, não tem por onde. A reencarnação é a mesma coisa. Existe todo um cuidado da espiritualidade no sentido de nos motivar, de demonstrar que a reencarnação faz parte do processo evolutivo,
para que nós superemos determinadas tendências inferiores. Então a reencarnação faz parte. Agora, se o espírito é recalcitrante, ele insiste que ele não quer reencarnar, ele prefere ficar no mundo espiritual, muitas vezes integrado em regiões umbralinas, né, o chamado purgatório espírita, de repente vai chegar o momento em que os seus mentores, aqueles que conhecem bem as suas necessidades, vão submetê-lo a uma reencarnação compulsória. De repente ele vai ter que reencarnar. Porque a reencarnação é uma lei divina, que envolve a evolução dos espíritos no estágio em que nós nos encontramos na Terra. Então, se ela é uma lei, todos temos que reencarnar, aqueles que são recalcitrantes não querem reencarnar, vai chegar um momento em que serão obrigados. André Luiz narra uma situação em que uma senhora está aceitando que ela tem uma disfunção glandular na sua próxima encarnação, a tireoide. Eu fico pensando, Richard, quem que voluntariamente vai aceitar uma disfunção dessas, que vai trazer problemas, a pessoa provavelmente vai engordar, não vai ser muito bela, enfim, mil problemas. Você não acha que neste momento o espírito ele aceita essas colocações, esses planejamentos mais ao calor das emoções? Ah, se ele for um espírito esclarecido, que tem noção das suas necessidades, ele não só vai se submeter a uma orientação que porventura lhe ofereçam, como ele vai pedir essa orientação. Esse caso a que você fez referência foi um pedido da própria reencarnante, não, o espírito que foi reencarnar, ele pediu um distúrbio glandular, porque ela pretendia ter um corpo sem beleza física, considerando que em vidas anteriores ela se perdeu pela vaidade. Teve um corpo bonito e nós sabemos que a beleza física realmente ela é muito perigosa, né? Porque torna as coisas mais fáceis, principalmente para a mulher. Então ela pede nessa existência próxima que teria, ela queria ter esse distúrbio, queria ter um corpo sem beleza física para que ela conseguisse superar a vaidade que precipitara seu fracasso em vidas anteriores, né? Então esse tipo de coisa acontece com o espírito que tem consciência das suas necessidades e faz planejamentos relacionados com aquilo que ele considera importante para ajudá-lo a vencer determinadas limitações do seu comportamento, determinadas viciações, né, traços do seu caráter que não são compatíveis com o bom senso, com as virtudes evangélicas, enfim, com o bem. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco estaremos de volta com Despertar, um programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Até já! A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta com o programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Mais uma vez, com a presença do orador e escritor espírita Richard Simonetti. Estamos falando hoje do tema livre-arbítrio. Tudo está determinado, já existe um destino? Ou as pessoas têm liberdade de fazer o que bem entendem? Richard, no bloco anterior, você falou que nós, de uma certa forma, temos um planejamento de vida. Esse planejamento produz os nossos instintos, as nossas predisposições. Se isso é verdade, de uma certa forma,
esses instintos e predisposições não seriam um obstáculo ao exercício pleno do livre-arbítrio? O instinto é o resíduo que nós trazemos de estágios inferiores de evolução, sem dúvida alguma. O instinto ele pode nos atrapalhar em relação até aquilo que planejamos. O cidadão que traz ainda instintos relacionados com a agressividade, ele traz isso, é instintivo nele, é parte da sua personalidade, e de repente ele tem uma família numerosa, um trabalho que ele vai lidar com muita gente, ele vai ter que lidar com esse problema. A sua tendência à agressividade, ele vai ter que aprender a domar isso, a superar essa maneira de ser, para que ele possa cumprir aquilo que foi planejado. Isso acontece muito em relação à vida familiar, né? Nós sabemos que o espírito de mediana evolução, ele faz um planejamento familiar, com quem ele vai casar, né, os filhos que vai ter, família mais ou menos é planejado. Agora, por que o casamento não dá certo, por que separa? Isso é destino? Não, ninguém casa-se para se separar. É em virtude das fraquezas, das limitações morais e espirituais que o indivíduo tem e que na convivência acabam aparecendo, dificultando um relacionamento saudável. E a ponto de chegar em determinados momentos a um tal estágio de desentendimento entre os cônjuges que a separação acaba se impondo. Mas é um fracasso em relação àquilo que foi planejado. Porque ninguém planeja casar e separar. Nós temos planejamentos relacionados com aquilo que nós vamos desenvolver no campo da família, principalmente do casamento. Para dizer que o planejamento foi feito para separar, não, a pessoa não cumpriu aquilo que foi planejado. Você falou em casamento, união de pessoas, relacionamento afetivo. E eu me lembro, Richard, que na minha infância esta questão do sexo era um tabu. A mulher não podia deixar de casar virgem. Havia assim, uma pressão muito grande da sociedade. Depois ficamos sabendo, lá nos Estados Unidos, uma certa liberdade, depois veio a pílula. E hoje parece que há uma liberdade total, uma espécie de libertinagem até. Isso não é fruto do livre-arbítrio, Richard? É um liberou geral. Mas é fruto dos tempos que nós estamos vivendo, né? A pílula realmente, a partir da década de 60, ela mudou totalmente a natureza do relacionamento entre o homem e a mulher. A mulher também, na vida urbana, ela foi se liberando dessa pressão que existia sobre ela. O que acontece é que nem o homem nem a mulher estão preparados para essa liberdade que desfrutam hoje. Não estão lidando bem com essa liberdade? Não lidam bem, não tem condição ainda. Então, essa liberdade está caindo realmente na libertinagem, né? Os excessos que são cometidos, porque tanto o homem quanto a mulher não estão preparados para isso. Mas eu acho que isso aí é uma fase transitória, Cid. É que nem uma convulsão que acontece na superfície, um terremoto, quando as placas tectônicas se movimentam no fundo. Então, eu diria que nesse relacionamento entre o homem e a mulher, as coisas estão mudando lá no fundo, né? Em relação aos propósitos da masculinidade, da feminilidade, o relacionamento entre um sexo e outro. Está havendo radicais mudanças, que vêm para o bem, não vêm para o mal, não. Isso daí não é uma distorção. Porque também não era interessante. A mulher, antigamente, ela podia ser considerada uma mulher virtuosa, até porque se casar virgem, mas não era por virtude, é porque a sociedade assim o impunha, ela não tinha liberdade de fazer as suas escolhas. Quer dizer, hoje, tanto o homem quanto a mulher têm a liberdade. E há excessos que são cometidos, não há dúvida nenhuma, né? Mas isso daí é um processo de acomodação. Com o tempo, tanto o homem quanto a mulher vão se acomodar melhor a essa situação e aprender que o sexo não é todo um amor, né? O que está acontecendo na atualidade é que o cidadão fala em fazer amor, ele está dizendo que quer sexo, né? Quer dizer, o sexo passou a ser sinônimo de amor, quando o sexo, na verdade, é apenas parte do amor e não é a mais importante. E nunca deveria vir antes do amor. E no momento presente, o sexo vem na frente. Quando o rapaz fala em namorar, está pensando em levar a moça para um motel. Então, estão colocando o carro na frente dos bois. A coisa está conturbada. Mas é o que eu digo, é uma fase transitória. Com o tempo haverá um acomodamento e as pessoas perceberão melhor quais os limites que devem impor a si mesmas. Isso com o tempo vai acontecer fatalmente. Mas essa liberação da mulher, não há dúvida nenhuma que foi um progresso. Apenas nós não estamos sabendo lidar com isso. Apenas para confirmar isso que você está falando, Richard, nos Estados Unidos, na Europa, há já um movimento buscando aquela pureza antiga. Muitas pessoas já estão
cultivando mais esses valores antigos aqui, que nós, de uma certa forma, desprezamos. Essas pessoas passaram pela liberdade, pelo livre-arbítrio, e agora estão, parece que, voltando à base. Há uma tendência disso acontecer no Brasil também? Talvez aconteça, no mundo todo deve acontecer, né? Inclusive em alguns países isso ainda é imposto, né? No Oriente, por exemplo, aqueles países muçulmanos lá, nós sabemos que a mulher virgem até o casamento é uma imposição que existe ainda, não existe liberdade. Então, entendo também que o jovem que fala hoje que só vai ter sexo depois do casamento, talvez haja um certo excesso aí também de cuidado, de zelo. Não é proibido, o sexo não é uma coisa pecaminosa, suja, não é proibido ter uma relação sexual antes do casamento. O que não é conveniente é botar o sexo antes do amor. Se é um casal que se dá bem, o jovem gosta da jovem, ela gosta dele, os dois se dão bem, estão pensando numa vida em comum, então não vejo por que esperar um casamento, uma coisa solene, até porque hoje o pessoal nem se dá o trabalho de ir ao cartório, né? Vai morar junto. Quer dizer, isso daí é um desvio também. O casamento, sem dúvida alguma, é alguma coisa de significativo, porque dá mais seriedade à união, né? O casamento é uma demonstração de seriedade na relação. Os jovens vão para um cartório, eles estão dizendo que a relação é séria. Muito diferente de morar junto, né? É uma tendência da época. Mas mesmo nesse morar junto, mais cedo ou mais tarde, as pessoas irão compreendendo e você precisa primeiro se preparar. Aquela questão do noivado que existia antigamente era uma forma dos dois se conhecerem, se prepararem, funcionava bem. Agora não dá para, num primeiro momento já vai para o motel e num segundo momento já vai morar juntos. Aí é excessos que estão sendo cometidos que o tempo vai corrigir, né? De acordo com a lei de causa e efeito, em que nós recebemos de volta aquilo que fazemos, a lei vai nos corrigindo, né? Os impulsos desencontrados, desajustados vão sendo superados. Nós teremos um acomodamento. Pode levar aí séculos ainda, não sei quanto tempo vai levar, mas isso acabará sendo acomodado, né? Tanto da parte do rapaz quanto da moça, entendendo o significado de um relacionamento que não pode ser baseado no sexo. Tem que vir em primeiro lugar o amor. Você fala de uma maneira assim um pouco saudosista, voltando então ao passado, seria o caso de retornarmos aos casamentos arranjados, direcionados pelos pais? Não, casamentos arranjados não tem nada a ver, né? Isso daí era uma violência que se cometia contra os jovens, já se viu arranjar casamento. Como que um jovem vai se casar, como acontecia inclusive na realeza, né? Ia conhecer o príncipe lá, ia conhecer a noiva no dia do casamento. Isso daí não existe, isso é uma imposição, uma violência contra o direito que a pessoa tem de escolher com quem ela vai se casar, com base não no sexo, com base no amor. Richard, em relação às pessoas que já nascem com uma certa deficiência, problemas mentais, o seu raciocínio está comprometido. Mesmo essas criaturas gozam do livre-arbítrio? Não. Quem tem o raciocínio comprometido, se a pessoa é alienada, se nasce com um retardo grave, você vai fazer um exame de avaliação, ele não chega nem ao segundo ano, né, de escola, ele não tem domínio sobre a sua própria vida. Costuma-se dizer que espíritos nessa situação, eles estão passando por um estágio de reajuste. É como que um débito congelado, sob o ponto de vista evolutivo, o espírito não está evoluindo, mas ele está fazendo um espaço, dando um espaço ali para se reajustar em relação a determinados desajustes de vidas anteriores, para que ele possa retomar o fio da sua evolução numa futura existência. Pessoas pródigas que às vezes precisam até de intervenção da justiça ou dos parentes, elas, de uma hora para outra, elas perdem o livre-arbítrio, perdem a liberdade de gerir seus bens. Isso está correto? Tá, de acordo com a lei, não há dúvida nenhuma. Se você não tem um comportamento adequado, se leva prejuízo ao semelhante, prejuízo à família, faz coisas comprometedoras, vai chegar um momento em que a própria justiça humana vai cercear a sua liberdade. Tanto quanto a justiça divina, também cerceia a nossa liberdade quando nós nos comprometemos demasiadamente com o vício, com o erro, com o crime, né? Isso é normal acontecer. Aliás, se não houvesse isso aqui na Terra, virava uma barbárie, né? A civilização implica em regras.
tem que ter regras de comportamento, de conduta, você tem que respeitar os direitos alheios, no sentido de que essa sociedade possa conviver. Então, a nossa liberdade em sociedade ela é muito limitada. Ela vai até onde começam os direitos do próximo. Se você ultrapassar, você está ferindo regras elementares de convivência social, você vai responder perante a justiça dos homens, e se você levar grandes prejuízos ao próximo, você vai responder perante a justiça de Deus também. Nós temos liberdade religiosa? Nós temos alguns grupos extremistas que atualmente no mundo dizem que todo mundo tem que seguir a religião deles. Como é que isso é interpretado pelo plano espiritual? Vamos considerar que liberdade religiosa no Brasil há, né? Felizmente, nós podemos ter até problemas relacionados com essa convivência das religiões, às vezes podem surgir, isso é natural, mas é coisa tão mínima. Existe uma liberdade quase que restrita. Nós podemos exercitar a nossa religiosidade, frequentar a nossa religião sem problemas maiores. Agora, no Oriente Médio, infelizmente eu diria, Sidney, que o Oriente Médio ele está estacionado mais ou menos na Idade Média. É como se eles tivessem ficado parados aí em 1600, 1500. Não houve uma evolução em relação principalmente aos princípios religiosos. Então, lá ainda existe isso que existia nos tempos recuados aqui no Ocidente, de imposição da religião. Você querer impor regras religiosas, você não pode fugir daquilo, você tem que aceitar aquilo. Se você não aceitar determinado princípio religioso, você corre até risco de vida. Isso acontece hoje no Oriente, né? As determinadas seitas muçulmanas, em que eles não admitem, por exemplo, que você instale lá um centro espírita. Em algumas regiões, até uma igreja católica seria atacada e os seus adeptos seriam assassinados. É um atraso muito grande, né? Diga-se de passagem, eu não estou condenando o islamismo, porque líderes islâmicos têm se manifestado, pessoas mais esclarecidas, falando que o Alcorão não fala nada disso, né? As pessoas interpretam o Alcorão à moda da casa e querem impor os seus princípios, a sua religião, e matando até o que eles chamam de infiéis. Não tem nada a ver com o Alcorão, é uma interpretação equivocada. Assim como na Idade Média nós tivemos as cruzadas aqui, onde ou crê ou morre. Isso no Oriente, mas aqui nós tivemos as cruzadas onde se pretendia invadir lá para fazer com que o patrimônio do cristianismo, né, Jerusalém, voltasse ao poder dos europeus. Tivemos aí cruzadas, guerras de violência que se diziam inspiradas nos ensinamentos de Jesus, né? Jesus jamais ele inspirou a violência, a agressividade, né? Isso é um absurdo, é o que está acontecendo no Oriente. Uma interpretação equivocada de textos do Alcorão leva esses líderes perturbados, que eu acho que são espíritos muito perturbados, que reencarnaram naquela região, e os leva a esse tipo de comportamento, né? Que não tem nada de compatível com o mais elementar princípio de religião, que o mais elementar princípio de religião prevê que você respeite as crenças alheias, né? Mesmo que eles vão para a espiritualidade, lá tomem conhecimento do que deve ser feito, esse ranço os acompanha na nova encarnação, né, Richard? Esses espíritos vão sofrer muito na espiritualidade. Quando reencarnar, traz o ranço, há o problema do ambiente também, onde são criados, às vezes, que são condicionados a esse tipo de comportamento, né? Mas, de qualquer forma, a lei de causa e efeito funciona. A lei de causa e efeito que faz sempre que recebamos de volta aquilo que fazemos. Todos aqueles que se comprometem com o mal, e principalmente aqueles que se comprometem com o mal em nome da religião, que é pior ainda, né? Vão sofrer muito, não teremos dúvida nenhuma no mundo espiritual, que não há um castigo, não há uma medida disciplinar para que a pessoa aprenda a regra elementar. Você tem que respeitar o próximo. Você não pode querer impor as suas ideias, os seus princípios, sob pena de morte, inclusive, né? Isso é um absurdo, inconcebível, em pleno século XX, está acontecendo lá no Oriente. Richard, quando Paulo, o apóstolo, disse a expressão todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, de uma certa forma ele já estava admitindo que o livre-arbítrio existe, mas nós devemos nos conter? Claro, essa expressão de Paulo é muito interessante. Ele está dizendo que você tem a liberdade de fazer o que você quiser, mas nem tudo que você possa fazer seria conveniente, né? Esse que é o problema. Mas peraí, você tem que ter um padrão de comportamento, você tem que ter uma orientação. Alguma coisa em que você vai se basear para verificar se o que você pretende é compatível ou não, que você deve ou não fazer. Então, todas as coisas eu posso fazer o que eu quiser.
mas desde que aquilo que eu fizer não contrarie o Evangelho. Ele, como cristão, estava se atendo ao cristianismo. Eu não posso contrariar os princípios de Jesus se eu sou o cristão. Eu tenho a liberdade de fazer aquilo que eu quero, mas eu não posso contrariar aquilo que Jesus veio ensinar. Se eu contrariar, vai ser altamente inconveniente. Eu vou ter que responder por isso. Você falou no bloco anterior e agora acabou de falar também na lei de causa e efeito. Se eu faço uma escolha errada, tenho que pagar por ela, nesta ou numa outra vida. Mas isso, de uma certa forma, Richard, não contraria o livre-arbítrio? Se eu sou livre para escolher, e quando as escolhas erradas trazem consequências? Pois é, mas se existe um determinismo final, que é a perfeição, nós temos que chegar lá. Todos chegaremos, porque é essa vontade de Deus que não falha jamais em seus objetivos. Então você imagine uma grande linha, você tem o ponto de partida e tem o ponto de chegada. Você tem que sair do ponto de partida e chegar no ponto de chegada. Agora, como é que você vai chegar lá? Em linha reta você não vai, porque você não tem experiência nessa caminhada. Você vai para desvios, vai se desviando, é normal acontecer. E quando você se desvia, funciona a lei de causa e efeito. Lhe dá de volta o que você fez de errado no desvio. A correção o desvio é erro. Para corrigir o rumo, você bate na lei de causa e efeito. Ela te leva de volta. Por exemplo, a pessoa que é agressiva, um exemplo bem simples. Pessoa que é agressiva, pode ir bater nas pessoas, né? Fortão, bate. Numa vida futura, ele vai nascer com braços muito atrofiados, talvez, muito frágeis, ele não vai poder bater em ninguém. Ele vai aprender que ele não pode usar esse tipo de comportamento, ele tem que respeitar o comportamento alheio. Você tem liberdade de tomar as suas bebidas, o cidadão quer beber, ele quer tomar o seu chopp, a sua pinga, o seu uísque, toma demais, acaba comprometendo o fígado, morre antes da hora. Quando ele reencarnar, ele vai ter problemas no aparelho digestivo, não vai poder nem sentir o cheiro da bebida, ele estará corrigindo o seu rumo pela lei de causa e efeito, ele está sendo corrigido. Porque vai ser demonstrado para ele que esses excessos cometidos comprometem a vida orgânica. Ele vai morrer antes da hora. Morrendo antes da hora, ele vai responder por isso. Ele vai ser afetado perispiritualmente. Esse problema que ele vai provocar no perispírito vai se refletir no corpo físico numa nova existência. Ele vai ter limitações. E daí nós vamos aprendendo o que devemos e o que não devemos fazer. De tal forma que vai chegar um momento em que nós não vamos mais nos desviar, assimilando plenamente as leis divinas e cumprindo-as integralmente. Daí você segue em linha reta. Só para encerrar o nosso programa, Richard, liberdade de pensamento e liberdade de consciência fazem parte do livre-arbítrio? Eu diria que o livre-arbítrio ele tem por objetivo fundamental desenvolver a nossa responsabilidade. Então a sua liberdade é essa, você tem liberdade com responsabilidade. Você faça o que você quiser, mas você tem a responsabilidade de responder por aquilo que você vai fazer. Isso é básico no princípio da liberdade. Liberdade com responsabilidade. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa, Richard Simonetti. Você pode participar do nosso programa. Acesse o nosso site www.tvciac.com.br ou www.facebook.com/tvciac. Envie suas perguntas e sugestões. Até uma próxima oportunidade.